Enchei-vos do Espírito Santo. Senhor Yahushua, bendito seja o seu nome e a sua vida. Ensinamos a igreja de Yahushua a ser forte. Nossos irmãos no passado foram cerrados, enfrentaram leões, fornalhas de fogo, foram rastados, mortos de várias maneiras. Nos reunimos em palácios, pedras e catedrais, debaixo de árvores, nos pastos, nas praças públicas. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e seis-me-eis testemunhas. Quem é testemunha tem o Espírito, consequentemente o poder. Não recua, mas segue avante, mediante as mais diversas circunstâncias. Enchei-vos do Espírito. Nós, mais uma vez, estamos aqui para falarmos do amor de Yahushua, desse amor que não tem limites, esse amor capaz de amar como ninguém, esse Yahushua que se importou e se importa com cada um de nós. Nós estamos aqui mais uma vez numa transmissão da Igreja de Yahushua na cidade de Bebedouro, e hoje nós estaremos falando a respeito do arrebatamento da igreja. Hoje nós vamos estar aqui trazendo alguns esclarecimentos relacionados ao arrebatamento da igreja. Se você é igreja, então esse assunto é para a sua pessoa, já que a igreja ela não é o cimento, a alvenaria, a igreja não é o prédio, não é verdade? Esses são apenas locais de reunião onde a igreja se reúne, como tenho falado. Nós sabemos que a Terra está vivendo um momento difícil, mas tende a se piorar. E hoje nós vamos estar falando da esperança maior da igreja, que é o rapto, que é a parose, que é o arrebatamento. Estarei falando de um modo a garantir a você, pelo que nós conhecemos, que a igreja, qual a posição da igreja mediante os males que estão se aproximando para tomar conta desse mundo. E
Eu quero agradecer a todos que têm compartilhado nosso material, a todos que têm deixado um like lá, as pessoas que têm usado o nosso material para evangelizar, as pessoas que estão sempre conosco acompanhando. Sempre que você acompanhar, você deixa um comentário lá para que nós possamos saber e mandar um alô para você também. Às vezes você participa, mas você não deixa um like, não deixa um comentário, e então a gente nem sabe que você está participando, tá bom? Então deixa lá o seu comentário. Que Yeshua pode abençoar o senhor e a senhora, qualquer estado que você esteja nos assistindo, de leste a oeste, norte a sul, tanto aqui como fora do país, tá? Os irmãos que têm também nos acompanhado. Então essa é uma live que nós fazemos no nome de Yeshua para o seu elevo espiritual, para que você seja literalmente abençoado. E nós vamos, já começando aqui, eu já gostaria que colocasse na tela o texto que nós vamos ler hoje. É um texto maravilhoso que escreveu o apóstolo Paulo. Ele diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Yeshua. O apóstolo Paulo fala que tudo aquilo que os salvos, tudo aquilo que os filhos de Yeshua eles vão fazer, seja louvar, seja pregar, seja ensinar, seja casar, sabe, seja ficar rico, seja qualquer coisa que eles forem fazer, faz em cima desse fundamento que já está colocado. E esse fundamento, ele é Yeshua. Yeshua é o fundamento que já está posto, que já está colocado. E ninguém pode lançar outro fundamento. Então o fundamento é Yeshua. Vamos para o outro texto agora, o de número 12. E se alguém sobre este fundamento, quem é o fundamento, igreja? Yeshua. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício, se alguém levantar um edifício, o que é levantar um edifício? É operar, é trabalhar, é realizar algo. Tudo que as pessoas fazem na obra está fazendo sobre esse alicerce, sobre esse fundamento que é Yeshua. Então está escrito que se alguém levantar um edifício de ouro, de prata e o quê? De pedras preciosas. Mas também tem outros três materiais. Quais são? Madeira, feno e palha. Então, sobre esse edifício que é Yeshua, nós podemos levar a nossa vida, levar a nossa fé, preste bem atenção, construindo com ouro, com prata, com pedras preciosas, com madeira, com feno e com palha. Já para adiantar aqui, nesta mensagem, todos estão em Yeshua, todos estão sobre o fundamento que é Yeshua. Agora, como cada um está se portando sobre esse fundamento, é ouro, é prata, é pedra preciosa, é madeira, é feno ou é palha? Prestem bem atenção. Então esse verso 2 aqui tem uma explicação. Então vamos repetir aqui. Quantos tipos de igreja tem? Quantos tipos de igreja? A igreja que é ouro, a igreja que é prata, a igreja que é pedra preciosa, a igreja que é madeira, a igreja que é feno e a igreja que é o quê? Palha. Então a pergunta já aqui é a seguinte: qual igreja ali será arrebatada? Qual igreja será arrebatada ali? Nós temos ali pessoas com 6 características, 6 atitudes, 6 tipos de construção, 6 tipos de edifício, 6 tipos de obra, 6 tipos de posicionamento sobre Yeshua. Qual daquelas igrejas será arrebatada ali? Então vamos responder já aqui nessa mensagem, responder para os irmãos que estão presentes aqui. Todas elas serão arrebatadas. Absolutamente todas elas serão arrebatadas. A igreja que é ouro será arrebatada, a igreja que é prata será arrebatada, a igreja que é pedra preciosa será arrebatada, a igreja que é madeira será arrebatada, a igreja que é feno será arrebatada e a igreja que é palha será arrebatada. Todas aquelas características são características que credenciam os irmãos a serem arrebatados. Uma vez que nós estamos falando aqui sobre os vivos, nós estamos falando sobre as pessoas que faleceram. A igreja que edifica com ouro será arrebatada. A igreja que edifica com prata será arrebatada. A igreja que edifica com pedras preciosas será arrebatada. A igreja que edifica com madeira será arrebatada. A igreja que edifica com feno será arrebatada. E a igreja que edifica com palha também será arrebatada. Vamos para o versículo de número 3 agora.
E vamos explicar tudo isso. A obra de cada um se manifestará. Terá um dia que você vai ter que apresentar a sua obra diante de Yahushua. Ela se manifestará. Porque será revelada pelo fogo. Está dizendo que tudo que você faz, você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode edificar com ouro, com prata, com pedras preciosas. Você pode edificar com feno para ou madeira. Você será arrebatado, meu amigo. Não se preocupa não, tá? Leve a vida do jeito que você quiser. Você será arrebatado. Preste bem atenção. Só que o seu arrebatamento, e o meu arrebatamento, e o nosso arrebatamento, não será para o céu. Não será para o Chamaim. Não será para a glória. Não será para um lugar extraordinário, não. O nosso arrebatamento é para o fogo, meu amigo. Porque será revelada pelo fogo. E que fogo é isso, Bispo Donizete Pedro? É o fogo do tribunal de Yahushua. Esta igreja será arrebatada para o tribunal de Yahushua, aonde não vai passar absolutamente nada. Ali é que a justiça de Yahushua vai colocar à prova o material que nós usamos para edificar. Então está escrito que a obra de cada um, o que edificou com ouro, com prata e com pedras preciosas, com madeira, feno e palha, os 6 serão arrebatados. Mas serão arrebatados para onde, Bispo Donizete Pedro? Para o tribunal de Yahushua. Por que para o tribunal, Bispo Donizete Pedro? Porque no tribunal de Yahushua, preste bem atenção, os que edificaram com ouro, prata e pedras preciosas, as suas obras serão testadas, suas obras serão provadas, e eles irão para o reino milenar. O que edificou com ouro vai ter um destaque no reino milenar, o que edificou com prata terá outro destaque, e o que edificou com pedras preciosas terá outro destaque, outros posicionamentos no reino. E os que edificaram com madeira, feno e palha irão para as trevas exteriores, porque fogo queima palha, porque fogo queima madeira, porque fogo queima feno. Essas obras, eles serão arrebatados sim, mas não serão aprovados no tribunal de Yahushua, Romanos 14:10. Eles serão reprovados para o reino e irão para as trevas exteriores. Somente quem conseguiu a salvação orgânica, somente quem conseguiu edificar com ouro, prata e pedras preciosas serão arrebatados para o reino milenar. Os que edificaram com madeira, feno e palha serão arrebatados para as trevas exteriores. Está escrito lá. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Bendito seja o nome de Yahushua. Então, senhores e senhoras, nós que estamos aqui, aos que estão nos assistindo, o arrebatamento, ele vai acontecer. Ele será eminente, falando do seu glamour, da sua grandeza, e ele será iminente com inesperado. O arrebatamento, ele pode acontecer a qualquer instante. Mas antes de falar se a igreja passará pelo período da grande tribulação, se nós somos pré-tribulacionistas, se nós somos meso-tribulacionistas, ou se nós somos pós-tribulacionistas, qual o posicionamento da igreja? É isso que nos interessa. Nós estamos dando a introdução nessa mensagem aqui. Então está escrito ali que os que edificam, coloca de novo no versículo anterior, por favor. Está escrito que todos que estão na pessoa de Yahushua, eles têm a oportunidade de edificar com ouro, com prata e com pedras preciosas. Esses 3 tipos de material serão arrebatados. Os irmãos que estão edificando com ouro, com prata e com pedras preciosas, eles serão arrebatados para o reino. Serão arrebatados para o tribunal. No tribunal terão aprovação para reino. Ouro, um posicionamento no reino. Prata, outro posicionamento do reino. Pedras preciosas, outro posicionamento do reino. Os que edificarem ali embaixo com madeira, com feno e com palha, serão arrebatados para o tribunal de Romanos 14:10, Coríntios 5:10. Serão reprovados nesse tribunal. Por que serão reprovados nesse tribunal? Porque lá haverá manifestação do fogo de Yahushua. E o fogo vai queimar madeira, o fogo vai queimar feno, o fogo vai queimar palha. Numa outra oportunidade nós vamos explicar o que significa ouro, o que significa prata, o que significa preciosa, que significa madeira, que significa feno, que significa palha. Nessa mensagem não dá. Então, a igreja
que edifica com ouro será arrebatada, a igreja que edifica com prata será arrebatada, a igreja que edifica com pedras preciosas será arrebatada, a igreja que edifica com madeira, feno e palha também será arrebatada, mas o caminho vai se separar diante do tribunal. Saímos juntos da terra, rindo até, levei a minha vida do jeito que quis, eu tomei conta, eu fui um carnal, eu não obedeci nada, estou sendo arrebatado. Parabéns, Senhor. Mas antes de entrar no Chamaim, você vai se deparar com um tribunal chamado Tribunal de Yahushua. E quando você se deparar, haverá uma separação. Uns irão para as trevas exteriores e outros irão para o reino milenar. Bendito seja o nome de Yahushua. Então eu aconselho aqui a todos que tenham a oportunidade de edificarem com ouro, com prata e com pedras preciosas. Pedimos a todos que tenham essa oportunidade enquanto em vida, que aproveite o amor de Yahushua derramado em nossas vidas e edifiquem com ouro, com prata e com pedras preciosas. Ouro, prata e pedras preciosas, os senhores sabem, são coisas difíceis de adquirir, são obras difíceis de realizar. Vai desde amar a servir Yahushua, desde amar a sua obra e dizer não ao mundo, negar a si próprio, sabe? Está escrito assim que se vocês negarem o mundo e sofrerem por causa de mim, certamente comigo reinarão. Vamos para o texto, para o 14 agora, né? O 14 diz assim, se permanecer a obra que alguém edificou sobre, se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, ele quem? Ele quem? Yahushua. Se a obra que alguém edificou sobre Yahushua, preste bem atenção, permanecer, esse receberá o quê? O que ele receberá? Galardão. Então, diante do tribunal, ouro vai permanecer, prata vai permanecer, pedras preciosas permanecerão. Esses vão receber galardão. Que galardão que é esse, Bispo Donizete Pedro? É o direito de reinar. É posicionamento no reino. Quem edifica com ouro, com prata e com pedras preciosas serão arrebatados, receberão aprovações, ainda que com restrições diante do tribunal, Romanos 14:10, mas eles irão para o reino milenar. O reino milenar que vai acontecer depois desse tribunal, depois das bodas. O reino milenar que vai acontecer com o julgamento das nações, quando Yahushua se manifestar de modo visível, Apocalipse 1:7. Quando ele pisar no Monte das Oliveiras, Zacarias 14:4. Quando ele pisar no Monte das Oliveiras, pegar o cedro do primeiro-ministro de Israel, estabelecer o reino milenar na terra. Aqueles que edificaram com ouro, com prata e com pedras preciosas, reinarão com Yahushua aqui na face da terra. Então a igreja será arrebatada, toda a igreja será arrebatada. O diferenciamento, as posições de julgamento serão perante o tribunal. Vamos para o verso 15 agora. Se a obra de alguém se queimar, agora vem cá, aquele que chegar lá com madeira, com feno e com palha, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o quê? Prejuízo, mas o tal será o quê? Salvo. Salvo. Ele vai ser reprovado em Romanos 14:10. Ele vai ser reprovado. Ele vai ter prejuízo lá. Enquanto muitos vão estar recebendo, vindes bendito. Vem cá, vamos para as bodas. Vamos reinar depois lá embaixo. Vamos mostrar o que é equidade, o que é um governo teocrático. Vamos lá embaixo reinar comigo. Você edificou com ouro, com prata e com pedras preciosas. Você ajudou a obra, você sofreu, você disse eu não ao mundo. Te chamaram de bobo, te chamaram de tonto, mas você foi firme, você negou a si mesmo. Você edificou com esses três materiais, ouro, prata e pedra preciosa. Então agora você vai vir comigo. Enquanto uns vão estar ouvindo isso, outros estarão sendo reprovados, estarão sofrendo prejuízo diante do tribunal de Yahushua. Mas o tal será o quê? Salvo. Ele será salvo do que, bispo? Ele será salvo, repitam todos que estão aqui, será salvo do lago de fogo. Serão salvos da segunda morte. Meu amigo, depois que você aceita Yahushua, está resolvida a questão do lago de fogo, tá? Está resolvida a questão da segunda morte. Mas, repitam comigo assim, mas, se forem reprovados no tribunal, não vão sofrer a segunda morte, mas sofrerão o dano da segunda morte. Coloca aquele holograma que eu fiz lá, para ver se dá para mostrar um pouco.
Douglas, se tiver que sangrar ele, pode sangrar para ficar maior, tá? Nem que tiver que tirar ele ali da moldura. Isso. Pode sangrar tudo ele. Pode vir para cima de mim aqui. Isso. Põe ele inteiro. Vai ser meio difícil, né? Mas aí, deixa eu explicar para vocês aqui alguma coisa. Vamos agora para esse texto aqui. Nós estamos passando um momento epidêmico no mundo. Epidêmico em relação ao vírus. Epidêmico em relação ao que o mundo jaz no maligno. Epidêmico no sentido de desonestidades e superfaturamentos. Epidêmico no sentido de desinformação e muito. Estamos atravessando um momento em que as vozes das diretrizes das nações não se encontram e a Terra está sofrendo. Está vivendo um momento ímpar e singular. E a palavra nos diz que o mundo vai de mal a pior. A Terra está sofrendo porque aqueles que administram a Terra, eles estão usando desse direito para praticar a iniquidade, para praticar o mal. E os assuntos que nós temos bíblicos são assuntos terríveis. Está vindo para a face da terra uma coisa terrível que eu quero falar para vocês. Lá em cima, em Jeremias 29:10, preste atenção todos vocês que estão aqui, estão no lado. Em Jeremias 29:10, quem for ler lá, está escrito assim, ó. Vocês, nação de Israel. Vocês, nação de Israel. Yeshorum. Vocês, nação de Israel. Vocês praticaram todos os tipos de pecado. Preste bem atenção que a Sabaoth está falando com essa nação, em 29:10. Pelo motivo de vocês pecarem muito, fazer muitas coisas erradas, eu vou permitir que o assolador coloque a mão em vocês. Eu vou permitir que a Babilônia venha aqui e leve vocês cativos. Escuta o que eu estou falando. Jeremias 29:10. Sabe quanto tempo vocês vão ficar sofrendo na Babilônia? Sabe quanto tempo? Jeremias 29:10. 70 anos. 70 anos para vocês aprender a obedecer. 70 anos para vocês aprender a deixar o pecado de lado. Agora olhem para mim aqui, mais embaixo, em Daniel 9. Em Daniel 9, o que acontece? No ano 609. No ano 609, Jeremias 29:10, no ano 609, a Babilônia vai lá e começa então a levar Israel, o povo, cativo. Começa a levar. Preste bem atenção, começa a levar. Lá em Jeremias 29:10. Quando Babilônia levou o povo escolhido cativo, levou quem? Levou Daniel. Tá certo? Não levou Daniel? Levou ou não levou? Levou Daniel. Aí Daniel no capítulo 9 está lá na Babilônia. Daniel conhecia a profecia. Daniel lia os escritos. Aí Daniel está lá na Babilônia. Foi levado escravo. Aí Daniel lendo os escritos encontrou com Jeremias. Então Daniel lendo os escritos encontrou Jeremias 29:10. E Daniel leu assim, 70 anos. 70 anos vocês vão ficar escravos. Quando Daniel leu 70 anos, Daniel fez as contas e disse, nós estamos em 534 de 609. Peraí, tem coisa errada. Já deu 70 anos. Já deu 70 anos e nós continuamos na Babilônia. E a Sabaoth não cumpriu a palavra dele. Ele disse que nós ficaríamos aqui só 70 anos. Já passou de 70 anos e nós continuamos escravos aqui. E Daniel fez o quê? Daniel botou o joelho no chão e começou a orar. E deu 21 dias de oração. Deu 21 dias Daniel orando. Porque 70 anos tinha se cumprido. O povo estava na Babilônia e não tinha resposta. Sabe o que foi que aconteceu? Daniel já estava triste. A minha oração não está sendo ouvida. Sabe o que foi que aconteceu? Então, um anjo desceu lá de cima. Veio lá do céu um anjo. E quando esse anjo veio para trazer a resposta para Daniel, o porquê que tinha completado 70 anos e o povo não tinha saído de Babilônia, aí ele foi cercado por alguns seres espirituais lá em cima, não foi isso? Ele foi cercado, o anjo que veio trazer a resposta para Daniel, e o anjo não conseguia descer, aí foi liberado o arcanjo Miguel para ajudar, não foi isso? Aí o arcanjo Miguel chegou, liberou o caminho, o anjo chegou. Quando o anjo chegou, falou assim para Daniel, Daniel, não fique triste. Eu vim trazer para você a revelação dos 70 anos que Jeremias profetizou em 29:10, Daniel. Realmente, os tempos já passaram, já faz mais de 70 anos, se nós for contar aí. Só que tem uma coisa, eles vieram para a Babilônia
para deixar de pecar. Só que aqui na Babilônia eles continuaram pecando. Não houve regeneração de jeito nenhum da parte deles. Preste bem atenção. E ali, o anjo explicou tudo para Daniel. Se vocês verem o meu gráfico aqui, ó, dá uma olhadinha ali. Embaixo ali, tem o verde ali. Não tem o verdinho? Tá meio apagado, mas acho que dá para ver, né? Naquela, aqui, ó. Isso. Beleza. Traz mais um pouquinho para cá. Então, preste bem atenção no que aconteceu, ó. Escuta o que eu vou falar para vocês aqui. Quantos anos estava determinado sobre a nação o quê? De Israel? 70, tá certo? Agora preste atenção no que eu vou falar. Passa o mouse ali para mim. Douglas, passa o mouse naquela coluna verde ali. Isso, só na coluna verde. Essa coluna verde com aquele pedacinho amarelo, para vocês entenderem dentro do nosso tempo aqui, ali cumpriram-se 69 semanas. 69. 69 para 70 está faltando quantos? Uma semana. Uma semana tem quantos dias? 7. Então olhem aqui para mim. A última semana que estava profetizada sobre o povo hebreu, não se cumpriu. Naquele período verde. Por que não se cumpriu? Põe o mouse lá para mim no verde. Fica andando com ele só no verde. Sabe por quê? Ali foram 69 semanas. Sabe por que não se cumpriu a última semana? Aí não tem uma cruz ali? Porque ali Yahushua vem. Quando Yahushua vem, a contagem para. Quando a contagem para, fica faltando quantas semanas para se cumprir o castigo sobre os hebreus? Uma semana de 7, que seria 7 anos. Então, quando as pessoas falam assim, vai ter um período na terra terrível, vai ter um período aqui de 7 anos, que ninguém vai suportar, não sei o que tem, é essa semana que ficou faltando. Então, essa semana não é para o Brasil. Esses 7 anos não é para o Brasil, não é para os Estados Unidos, esses 7 anos não é para ninguém. Esses 7 anos é para quem? Para quem que é esses 7 anos? É para Israel. Só que Israel está onde? Na terra. Nós estamos aonde? Então vai respingar em nós, politicamente, economicamente, espiritualmente, vai respingar em quem estiver aqui. Então a grande questão é a seguinte: essa última semana que está por vir, a igreja vai passar por ela? Essa é a pergunta. A igreja vai passar por ela? E eu respondo para nós que estamos aqui, para todos que estamos assistindo. A igreja não vai passar por essa última semana. Primeiro que essa última semana não é para a igreja. Essa última semana é para Israel. A igreja será arrebatada antes que comece a 70ª semana de Daniel. Antes que comece as catástrofes, as coisas ruins, as maldades, o juízo, as taças, os ais, as trombetas. Nessa última semana que ficou faltando para tratar com Israel, a igreja será tirada da face da terra. A igreja que edifica com ouro, com prata e com pedras preciosas, com madeira, feno e palha. Não importa. Mesmo que o irmão é falho, o irmão será arrebatado. Só que o irmão é salvo, mas o irmão vai comparecer perante o tribunal de Yahushua para o quê? Para saber se vai ser aprovado ou não. Então essa última semana que está para vir para a igreja, para a terra, a igreja não passará dela. Então aceite Yahushua como seu salvador, entregue a sua vida a ele. Tá? Confesse ele como seu salvador, porque se você se torna igreja, ainda que fraca, você será arrebatado. Você será poupado desse período que vai vir na terra de 7 anos. Para você ter uma ideia, só concluindo ali, ó, Tribunal de Yahushua, passa na letra ali embaixo, bem grande. Tribunal de Yahushua. Somente os salvos lá em cima. Tribunal. Aí. Esse daí, somente os salvos vão comparecer. Quem vai comparecer, bispo, perante o Tribunal de Yahushua, Romanos 14:10? O que edifica com ouro, com prata, com pedra preciosa, madeira, feno e palha. A igreja forte, a igreja mais ou menos, a igreja fraca, ela será arrebatada. Mas nesse tribunal, ela vai receber para saber se ela vai para a reino ou se ela vai para as trevas exteriores. Embaixo tem o trono branco. Coloca ali o trono branco. Em cima. Embaixo lá que estava, isso? Lá embaixo do tribunal. Esse trono branco não tem nada a ver com o tribunal de Yahushua. Esse trono branco só vai acontecer 1010 anos após o arrebatamento da igreja. O trono branco só vai acontecer depois de 1010 anos após o arrebatamento da igreja. Quem comparecer perante o trono branco, de Apocalipse 20, do 11 ao 14, ele só vai comparecer perante esse trono branco para ser condenado, sentenciado, condenado ao lago de fogo, que é a segunda morte. Quem comparecer perante o tribunal de Yahushua, não, são os salvos, são aqueles 6 tipos de irmãos lá. São os salvos.
eles serão sentenciados ou para reino ou para o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? O dano da segunda morte está em Apocalipse 2:11. Em Apocalipse 2:11, bem lá no cantinho lá. Ó. Apocalipse 2:11, está escrito, olha lá, madeira, põe lá na madeira. Madeira, feno e palha. Esses irmãos sofrerão, Apocalipse 2:11, põe lá no 2:11. Esses irmãos sofrerão aí o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte, Bispo Donizete Pedro? Vocês irão para as trevas exteriores, Mateus 8:12. Mateus 8:12, você vai ler lá as trevas exteriores. Ô Bispo Donizete Pedro, quanto tempo eu vou ficar nas trevas exteriores se eu for reprovado no tribunal de Yahushua? Está escrito lá em Mateus, em Matitiarro, está escrito no capítulo 5, versículos de números 25 e 26, que você será lançado nas trevas exteriores para aprender a servir Yahushua, para aprender a edificar com ouro, pratas e pedras preciosas, e aí varia do tempo que você vai demorar para aprender. Você tem até a oportunidade de sair das trevas exteriores e ainda aproveitar um pedaço de reino. Isso nós vamos explicar numa outra oportunidade. Vamos voltar aqui, ó. Ouro, coloca no ouro. Ouro, prata e pedras preciosas. Quem edificar com ouro, prata e pedras preciosas, esses aí, eles vão, preste bem atenção, será aprovados no tribunal de Yahushua para reinar, para ter coroa, para usufruir de todas essas bênçãos, de todos esses benefícios aí, tá certo? Então, não confundir nunca, ó, não podemos confundir nunca Apocalipse 20, que fala sobre a segunda morte, com Apocalipse 2:11. Apocalipse 2:11 é o dano da segunda morte. O que é o dano? É um sofrimento tão terrível que os salvos vão sofrer, aqueles que edificaram com ouro, com prata, não com madeira, feno e palha, esses que edificaram com esses três tipos de material, eles serão punidos severamente, sofrendo o dano da segunda morte. Mas aqueles irmãos que edificaram com ouro, prata e pedras preciosas, eles irão para reino. De um lado começa o reino de 1000 anos, do outro lado começa as trevas exteriores, que pode durar até 1000 anos. As trevas exteriores não é purgatório. Ninguém vai lá para alcançar a salvação para ir morar com Yahushua. Vai lá para aprender a servir Yahushua, deixar a carnalidade, deixar de amar o mundo, deixar de praticar o pecado. Chama-se trevas exteriores. Mateus, Matitiarro 8:12, está escrito que os filhos do reino, você é chamado para reinar. Sabe por que você é chamado para reinar? Porque Yahushua disse assim, quando estava na estaca madeira, como você queira, quando ele estava pregado, e aquele ladrão disse assim, você está julgando aí, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse que está no meio, que é Yahushua de Nazaré, nenhum mal fez, respeite ele. E olhando para Yahushua, aquele ladrão disse assim, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aquele ladrão reconheceu Yahushua como rei. Yahushua olhou para ele e disse assim, hoje eu vou te fazer uma promessa, vai demorar a se cumprir, mas hoje eu vou te fazer uma promessa, que você estará comigo no reino. Hoje eu te faço a promessa, que um dia você estará comigo no reino. Aquele ladrão, ele aceitou e Yahushua já foi reinar. Por quê? Ele alcançou a salvação judicial, todas as cédulas que tinha contra nós foi anulada, e ele recebeu a salvação orgânica. Ele não teve tempo de continuar pecando. Por isso o reino estava garantido para ele lá. Mas nós aceitamos Yahushua, e em vez de nós fazer a coisa certa, a gente começa a andar torto, e aí começamos a acumular pecado. Somos filhos, mas nós não vamos reinar. Vamos pagar tudo isso nas trevas exteriores. Você pode ler Matitiarro 5, versículos 25 e 26. Está escrito que não sairá de lá enquanto não pagar o último centil. O que é pagar o último centil? Aprender a se comportar como um verdadeiro filho de Yahushua, deixar de ser carnal e passar então a ser espiritual. Lá embaixo, ó, do lado esquerdo, é o tribunal. Ali do lado esquerdo meu ali, o tribunal. Então ali, o irmão lá, tem um obreiro lá, esse obreiro está sendo julgado. Então vai saber isso, põe o mouse nele lá. Então, embaixo é isso, põe o mouse nele aí. Isso, esse obreiro está sendo julgado, ele está diante do tribunal ali. Então ali, se ele edificou com ouro, prata e pedras preciosas, ele vai receber posicionamento para reino. Agora, se ele for reprovado, esse obreiro irá para as trevas exteriores. Então, quem comparecer perante Romanos 14:10 já está salvo. Não vai resolver a questão se vai para lago de fogo ou não. Vai saber se ele vai reinar ou não. Do outro lado lá é o trono branco. Quem aparecer no trono branco, está escrito lá embaixo, vai receber não o dano da segunda morte, mas a segunda morte. Ele será condenado ao lago de fogo. No tribunal de Yahushua, a salvação judicial está garantida e a pessoa vai alcançar a salvação orgânica. Mas já lá em Apocalipse 20, no trono branco, não. Ali é condenação para lago de fogo. Que Yahushua tem misericórdia de todos nós. Agora temos aí? Então, bendito seja o nome de Yahushua para sempre.
Então, dando essas explicações aqui, eu quero dizer a todos que aceitem Yeshua, entreguem suas vidas a Yeshua, o nosso Salvador. Eu vou rodar um videozinho agora que vai mostrar um pouquinho só do que será essa semana de 7 anos que vai vir na face da terra. Esse momento terrível. Eu já ponho ele no ponto, não no início, já ponho ele quando vai começar já. E o que acontece? Entregue sua vida a Yeshua. E se você já é filho, comece a edificar com ouro, prata e pedras preciosas, para que você possa ser uma pessoa aprovada no tribunal para reino. E mais um detalhe, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar Yeshua como seu Salvador e confessá-lo como seu Mashiach, como seu Rei, tá certo? É a primeira coisa que você tem que fazer, porque se você entregar sua vida a Yeshua, o nosso Salvador, quando estiver pronto, pode falar que eu já saio aqui. Quando você aceitar Yeshua como Salvador, então você já está livre. Livre do que, bispo? Da última semana que ficou faltando se cumprir, que é a 70ª semana de Daniel. Bispo, essa semana vai ser terrível? Essa semana será terrível na face da terra. Você tem que aceitar Yeshua. Se você aceitar Yeshua, já está resolvido. Você não passará por essa semana. Sabe por quê? Porque enquanto a semana estiver começando aqui, você vai estar enfrentando o fogo do tribunal. Você já vai estar recebendo o reino ou trevas exteriores. E digo para você que as trevas exteriores também será terrível, meu querido irmão. A igreja, ela termina no arrebatamento. Não existe mais igreja depois do arrebatamento. Na grande tribulação não haverá igreja. As pessoas que serão salvas no período tribulacional, ou mesmo tribulacional ou pós-tribulação, não é igreja, não se trata de igreja. Serão pessoas que serão salvas pela lei e pela própria justiça. Eles vão comprar a salvação com o próprio sacrifício. A igreja para no arrebatamento, na parósia. A igreja para com a subida do Espírito Santo junto com a igreja. A igreja será arrebatada antes desse período terrível que vai assolar a face da terra. Esse vídeo que vai rodar aqui não tem a igreja participando dela. A igreja será tirada da terra antes, porque Tessalonicenses 1:1-10 está escrito que Yeshua não nos chamou para o dia da ira, para o dia dessa última semana, mas para nós sermos arrebatados antes e bem antes. Vamos assistir esse videozinho aqui. O que será essa última semana conhecida como Grande Tribulação? Céu, quase por meia hora. E havendo aberto o 7º selo, silêncio se fez no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam. Eles foram dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse,
e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia como que coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos quando correm ao combate. E tinham caudas como as dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois disso, vem ainda 2 ais. E o 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste.
e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como o rugido de um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, seu céu brilhará. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Beleza, então aqui. Olá, Yahushua abençoe a todos, entregue sua vida a Yahushua, aceite como Salvador. Esse é o capítulo 9 de Apocalipse. Aí teve uma narrativa do capítulo 9 inteiro, que é o período da 70ª semana de Daniel. É justamente a grande tribulação. A igreja não passará por esse período. Esse daí, simbolizando, foi João, o evangelista, né? Ele foi arrebatado, e no arrebatamento que ele teve no livro de Apocalipse, no livro das Revelações, o capítulo 9 foi mostrado para ele o que é esse período de 7 anos que a terra vai passar. Nós estamos achando difícil agora, imagina o que está por vir. Que Yahushua abençoe a sua vida. Nós vamos agora para o momento nosso de oração, finalizando a nossa palestra aqui essa noite. Aceite. Está comentando? Tá, o que ela está falando? Ah, tá. Os nossos irmãos comentando ali, né, na mensagem, comentando ali na live. Que Yahushua abençoe todos vocês. Eu abençoe grandemente aí. Não dá para falar todos aqui, mas a nossa irmã Marinês, né, irmão evangelista Paulo, outros irmãos, que Yahushua vos abençoe. Ore para que possamos estar sempre aqui falando do amor de Yahushua. Nós vamos então para a oração agora. Seja igreja, não importa se é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, mas saia dessa semana, tá? Não queira estar aqui nessa semana. Essa semana vai ser tão terrível que as pessoas que passarem por ela e dizer não a ela, ao demônio que vai operar nela, serão salvos direto para a reino. Imagina só o sofrimento que vai ser, tá? Então que Yahushua te abençoe onde você estiver. Aceite Yahushua como Salvador, entregue a sua vida a Ele e esteja preparado para que você seja arrebatado. Não queira estar aqui quando essa semana começar. Não queira estar aqui quando começar a última semana de Daniel. Não queira estar aqui quando começar capítulo 9 de Apocalipse. Não queira estar aqui embaixo quando a 70ª semana tiver início. Não queira estar aqui. É inimaginável. Inimaginável. Se você teve medo dos gafanhotos aí, imagina esses gafanhotos que não vão querer saber da relva. Vão querer só te picar, te comer de pouquinho. Oh, coisa terrível, né? Que Yahushua abençoe a todos. Vamos orar. Querido Yahushua, nós te louvamos
e te agradecemos de ter nos livrado da 70ª semana. Te agradecemos de ter nos livrado do período tribulacional e da grande tribulação. Nós somos igreja. Te pedimos misericórdia para a gente edificar com ouro, prata e pedras preciosas, para diante do teu tribunal de Romanos 14:10, a gente ser aprovado para reinar e não irmos para as trevas exteriores. Mas nós já te agradecemos por não irmos para a grande tribulação. Abençoe todos os nossos irmãos que nos assistiram, que vão compartilhar o nosso material. Abençoe a nossa semana aqui, abençoe a semana de todos os nossos demais irmãos. Que a tua paz, o teu espírito, Rod Shu, Raha Kodesh, que os seus malachim, os seus santos anjos estejam com cada um dos nossos irmãos. Aonde uma pessoa te invocar, Yeshua, esteja com ele. E aonde uma pessoa te aceitar como Salvador em caráter de substituição, salve essa pessoa, Yeshua, para que ela não seja, para que ela não vá para o período da grande tribulação. Aonde uma pessoa te confessar como Salvador, salve essa pessoa, liberta ela desses momentos terríveis que vêm pela frente. Nós te louvamos, Yeshua, e te agradecemos aqui por essa noite. Obrigado então, meus irmãos que estão aqui, obrigado aos das lives, que Yeshua possa abençoar todos nós, o ministro Shalom, e uma salva de palmas então encerra a nossa reunião.